Neste vídeo eu vou contar para você que é iniciante tudo o que você precisa saber sobre telescópios. Olá, eu sou o Vinícius, esse é o Segundo de Arco e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre telescópios. Eu vou contar para você quais são os principais tipos, como que eles funcionam e vou dar algumas dicas aqui para você escolher qual que melhor se adequa à sua realidade caso você esteja procurando o seu primeiro telescópio para comprar. E a primeira pergunta que eu quero responder para você é: o que é um telescópio? A gente pode dizer que o telescópio é a principal ferramenta do astrônomo, porque é por meio dele que é possível descobrir, detectar e coletar informações que vão ser transformadas em dados científicos. E do ponto de vista do astrônomo amador, do astrônomo cidadão, a importância continua. É importante que o entusiasta da astronomia saiba manusear um telescópio, conheça como que ele funciona e consiga compreender bem quais são os tipos e abordar questões ao redor disso. E voltando à pergunta, o telescópio ele é um instrumento que capta a luz de um determinado objeto e direciona essa luz que chega nele para um ponto que a gente chama de foco. Existem três tipos mais comuns de telescópios, que é o telescópio refrator ou luneta. Ele possui uma lente que a gente chama de lente objetiva, que é apontada para o objeto que se deseja observar. Geralmente possuem os modelos de telescópio mais baratos, principalmente para quem está começando. Até porque esses mais baratos também apresentam um sistema óptico bem simples, tanto para operar quanto para construir. Eu inclusive tenho um, tá bem aqui, ó, é uma luneta da SV Bonia, aqui, ó. E existem modelos de telescópios refratores ou lunetas mais potentes, com mais recursos ópticos. Porém, eles são também mais caros. E se a gente falar aqui das características de abertura principal, eles tendem a ser mais caros do que os outros tipos de telescópios, como telescópios refletores ou cassegranianos. Aí eu estou falando se a gente estiver comparando telescópios refratores mais potentes, tá? Não esses iniciais, porque esses mais potentes eles possuem recursos tecnológicos capazes de fazer correções para um problema que a gente chama de aberração cromática. Eu não vou entrar muito no detalhe agora do que é isso, mas essas lunetas mais potentes conseguem corrigir esses desvios de luz e por isso acabam sendo mais caros proporcionalmente em comparação aos outros tipos que eu vou mencionar aqui. O segundo é o refletor ou newtoniano. Bom, como o próprio nome sugere, newtoniano é porque quem desenvolveu o seu primeiro tipo, digamos assim, foi o Isaac Newton, o físico famoso. São telescópios bem populares também. São fáceis de manusear e são relativamente baratos para os primeiros. Ao contrário da luneta, que funciona basicamente com um sistema de lentes, o telescópio refletor ou newtoniano utiliza um sistema de espelhos, ou seja, tem um espelho primário que é maior, que reflete a luz do fundo do telescópio para frente do telescópio, digamos assim, e tem um espelho secundário que reflete essa luz que já está refletida do primeiro espelho para a direção da ocular do telescópio newtoniano. Essa combinação aí de espelho primário e secundário precisa ter um acompanhamento constante, porque se eles estiverem desalinhados é necessário fazer o que se chama de colimação, que não é nada de outro mundo, mas vai exigir uma certa cautela na hora de fazer esses ajustes. E o terceiro tipo que eu tenho para falar é o modelo cassegraniano, que também são chamados de catadióptricos, e são telescópios que combinam esses dois tipos de telescópios que eu acabei de mencionar. Ou seja, os telescópios cassegranianos utilizam tanto lentes quanto espelhos. Ele tem uma lente objetiva e tem também um espelho primário e um secundário.
a luz atravessa essa lente objetiva, chega no espelho primário, o espelho primário reflete essa luz para o espelho secundário e o espelho secundário direciona essa luz de volta para o centro do espelho primário. Porém, o espelho primário ele é vazado no meio. E nesse vazado é onde se coloca a ocular para que se possa observar o objeto que está sendo acompanhado pelo telescópio. Os cassegranianos são classificados em Schmidt-Cassegrain e Maksutov-Cassegrain. E a diferença marcante entre um e o outro é que o Maksutov-Cassegrain ele possui uma lente objetiva côncava, enquanto que a lente objetiva do Schmidt-Cassegrain é quase plana, levemente curvada, chamada de placa corretora. Certo, eu já falei o que é um telescópio, eu falei os 3 tipos mais comuns ou principais, e agora eu vou destacar 3 características que são meio que gerais, que a gente consegue encontrar em todos esses tipos. A primeira característica é a abertura, e é basicamente a principal, porque quanto mais luz de um objeto ele é capaz de absorver, mais informação sobre esse objeto a gente consegue ter. Só que a definição de abertura muda a depender do tipo de telescópio que a gente está falando. Por quê? Nos telescópios refletores, ou seja, os telescópios newtonianos, a abertura vai estar associada com o tamanho do espelho primário, ou seja, com o diâmetro do espelho primário. Já tanto os cassegranianos quanto os refratores ou as lunetas, quando a gente está falando de abertura, a gente está falando do diâmetro da lente objetiva, ou seja, a lente que está sendo apontada para o objeto. Já a distância focal, então se eu estiver falando de uma luneta ou de um cassegraniano, a distância focal vai ser a distância entre a lente objetiva e o ponto focal. Se a gente estiver falando de telescópios newtonianos, vai ser a distância entre o espelho primário e o ponto focal. Vale lembrar que não é uma distância direta, né? Tem o caminho que a luz faz depois desse primeiro contato. Ou seja, a distância focal de um telescópio refrator, por exemplo, vai ser a distância em que a luz passa pela primeira lente. Em alguns casos, ele passa por uma segunda lente e chega no ponto focal. Já o telescópio cassegraniano, a luz passa pela lente, bate no espelho primário, vai para o espelho secundário e depois vai para o ponto focal. Os telescópios refletores, a luz bate no espelho primário, vai para o espelho secundário e depois vai para o ponto focal. E o campo de visão, que nada mais é do que a área do céu que é possível enxergar através da ocular com aquele telescópio. Quanto maior for o campo de visão desse telescópio, menor é a riqueza de detalhes que é possível enxergar através dele. E aqui está uma figura que representa um pouco disso que eu falei. Essa figura se encontra no livro Manual do Astrônomo Amador, do Jean Nicolini, na página 89. Vou deixar o card aqui em cima, não sei exatamente aonde. De um vídeo que eu fiz, um review falando sobre esse livro, espetacular, assim, recomendo muito a sua leitura. Vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira comprar. É um dos meus livros favoritos sobre astronomia cidadã. E na figura você consegue ver que o desenho de cima representa o desenho de uma luneta. O segundo desenho representa o desenho de um telescópio refletor. E embaixo o sistema que representa um telescópio cassegraniano. Certo, mas onde colocar um telescópio na hora de observar o céu? Eu ainda não falei de dimensões dos telescópios, né? Vocês viram esse aqui, né? Mas nem todos os telescópios possuem esse tamanho. E mesmo telescópios desse tamanho, a gente não consegue observar um alvo pequeno apenas
na mão aqui, né? Olhando ele aqui, porque a nossa mão treme e tal. Treme tanto, né? Que não é possível ver aquele instrumento lá, o gimbal, que é um suporte assim que você consegue movimentar aqui o braço, porém o celular ou a câmera que está fazendo o vídeo ali se mantém estável. E o telescópio ele precisa de um suporte para se manter estável também. Porém, esse telescópio aqui é pequeno, mas existem telescópios robustos cujo suporte precisa ser forte o suficiente para fazer com que a observação seja firme, seja constante, não seja trêmula, não seja passível de queda. E por isso é muito importante que você que está começando agora saiba essas informações que eu vou falar agora, porque elas podem decidir se você vai conseguir fazer uma observação com um determinado telescópio e utilizando esse ou aquele suporte. E falar de estabilidade e de equilíbrio, a gente vai falar sobre tripé ou pilar. E esse tripé geralmente é o tripé que a gente já tem na mente, né? Então, quando eu falei de onde colocar um telescópio na hora de observar, você provavelmente pensou num tripé ou pensou num pilar, porque isso geralmente é fácil de pensar, né? Quando a gente fala de suporte de celular, por exemplo, um tripé, um suporte de câmera, um tripé. E o suporte de telescópio também é um tripé. Porém, o tripé não é a única coisa no qual se coloca um telescópio na hora de fazer a observação. Existe um outro recurso muito importante, que é a montagem. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouco dessas montagens aqui para a gente dinamizar essa apresentação. E a primeira montagem que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a alta azimutal. Geralmente são leves e portáteis e fáceis de transportar, porém algumas são um pouco mais robustas. Embora elas sejam, via de regra, leves e portáteis, isso acaba dificultando um pouco na hora de acompanhar, porque à medida em que você aumenta o telescópio que você está colocando ali naquela montagem alta-azimutal, você vai aumentar também a dificuldade de manuseio. Eu vou falar assim, manuseio manual, né? Mas o que eu quero que você compreenda é que existem maneiras de você manusear o telescópio de maneira automatizada, tá? Então, a mão, e aqui eu vou destacar, né? Sempre que eu estiver falando de montagem aqui e de manuseio, eu vou falar desse tipo de operação manual mesmo. Quanto maior for a montagem alta-azimutal, maior vai ser o telescópio que vai estar nesse suporte e maior vai ser a dificuldade de você operar ele manualmente. E por que o nome alto-azimutal? Porque o acompanhamento da altitude ele é independente do acompanhamento do azimuth. Então são acompanhamentos distintos. Um não tem correlação com o outro. Uma observação que é muito importante é que esse tipo de montagem não é a mais recomendada para astrofotografia, porque vai exigir de você um movimento não natural ou que combine essa variação de altitude com a variação de azimuth, que pode ser um movimento bem difícil de acompanhar no decorrer de muitas horas de observação, é claro. E essa montagem alto-azimutal tende a ser mais barata que a montagem equatorial. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui é uma foto do meu Instagram lá de março de 2020, ó, um pouco antes da pandemia da Covid-19 chegar aqui no Brasil e estourar de vez, né? Mas veja, eu estou aqui com um telescópio. Esse telescópio é um telescópio bem robusto, é um LX200 da MIDI de 12 polegadas. Aqui estão dois amigos meus, o Vinícius Oliveira, inclusive, fez aniversário dia 13 de agosto. Felicidades, meu cara. E o Vitor. Nessa época a gente até morava junto lá no Salobrinho, né, na cidade da faculdade, que eles já concluíram a graduação e que, com fé em Deus, terminou muito em breve. E vou até deixar o link dessa postagem aqui, porque se você tiver curiosidade de ver ali e acompanhar um pouco mais do que eu publico lá, dá lá um joinha, escreve lá um recado, olha, velho, tô vindo aqui lá do canal no YouTube e tal. Vai ser muito bacana isso pra mim. E olha só,
Falando sobre montagem alta-azimutal. Primeiro o tripé, né? Vocês vejam que o tripé é isso aqui, ó. Né? O tripé desse telescópio está aqui. É um tripé bem firme. É um tripé bem firme. É isso aqui. Vou apagar aqui. E agora eu vou desenhar a montagem. A montagem é esse Y aqui, ó. A montagem dele é esse Y aqui. Olha só. Consigo mostrar aqui para vocês essa montagem em formato de Y. E ela aqui é muito grande, né? Vocês estão vendo aqui que os meus colegas aqui, né? O Vitor e o Vini, meu xará, eles estão apoiados aqui num dos braços da montagem. Mas essa é uma montagem alta-azimutal gigante, grande, né? Gigante não, grande. Tem uma montagem alta-azimutal aqui que é um pouco menor, que é uma que eu utilizo no telescópio que eu ganhei. Veja que o formato do Y está aqui, né? O formato do Y está aqui. Porém, esse Y aqui, ele está inclinado. Inclinado como? Olha só. Tá vendo? Imagina que verticalmente, ele está aqui, ó. Ele está assim, ó. Ele está deitado, ele não está acompanhando a direção vertical, né? Tem um ângulozinho aqui, ó. Que é diferente desse aqui. Esse aqui, ele está reto na vertical. Esse aqui está um pouco para trás. Aqui é para compensar o peso. Você vai ver mais para frente que existem montagens que são mais preparadas para esse tipo de compensação. Mas aqui é para compensar o peso da luneta, porque a luneta é comprida, né? Aí vem toda a questão de centro de massa, etc., que a gente consegue estudar em mecânica, que eu não vou entrar aqui nos pormenores agora, tá? E depois do alta-azimutal, a gente tem a montagem dobsoniana. Ela foi popularizada pelo John Dobson, isso lá na década de 1960, 1970, que era um astrônomo cidadão que morava em São Francisco, né? Na Califórnia, fica na costa oeste lá dos Estados Unidos. Isso aqui foi uma alternativa mais barata às montagens de telescópio que se tinha na época. Eu vou destacar aqui um negócio que eu nunca vi ninguém classificando como, né? Mas é uma coisa que eu particularmente faço. Então é um achismo meu, não tem nada de evidência, não tem nada de base de leitura, é um achismo meu. Ou pelo menos se tiver alguém que escreveu, eu ainda não li, né? Mas para mim a montagem dobsoniana ela é um subtipo da montagem alta-azimutal, porque da mesma forma que acontece com a montagem alta-azimutal, na montagem dobsoniana os movimentos na direção da altitude e de azimuth são independentes. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, ou só um ou só outro, não importa muito. A diferença é que na montagem alta-azimutal os telescópios são suportados com o tripé. E a montagem dobsoniana, ela geralmente é posta ou no chão, ou em cima de uma mesa, ou a depender do telescópio, né, se for um telescópio um pouco mais robusto, em cima de um pilar, por exemplo. Aqui estão dois tipos de montagens dobsonianas. Na verdade, o tipo é sempre o mesmo, né? O que vai mudar é só o modelo como ele se apresenta. Aqui a gente tem uma haste só. Nesse da minha esquerda tem uma haste só aqui. E aqui a gente tem duas, né? Uma, duas. Esse telescópio aqui, ele é pequeno, né? Ele possui uma abertura de 76 mm, ou seja, o diâmetro do espelho primário dele tem 76 mm e a distância focal dele é de 300 mm ou de 30 centímetros. É um telescópio bem pequeno. Então, na hora que a gente vai utilizar ele na observação lá do Observatório Astronômico da UESC, que é o possuidor desse telescópio aqui, a gente utiliza ele sempre em cima de uma mureta,
utiliza ele em cima de uma mesa e é bem levinho de carregar, né? Vale lembrar que para a montagem dobsoniana são utilizados telescópios refletores, porque se a gente estiver olhando um objeto perto do zênite, a gente não tem condição de olhar aqui, né? De pegar nosso olho e olhar aqui embaixo, fica inviável. Então, essa montagem dobsoniana geralmente é utilizada em instrumentos refletores, ou seja, a luz entra pela abertura principal aqui, ela entra por aqui, ó, por aqui, tem um espelho primário aqui embaixo, a luz bate nesse espelho primário, vai para o secundário, que está mais ou menos aqui, ó, nesse telescópio, aqui nesse telescópio, e sai aqui na ocular, sai aqui, ó, nessa direção aqui, tá? Pronto. Essa imagem aqui que eu estou riscando, ela está presente no site do Observatório Astronômico da UESC. E esse telescópio é dele, como eu já falei. Esse telescópio aqui, da minha direita, é um projeto de telescópio do INPE, do Éder Martioli. Falei sobre a montagem dobsoniana. E agora eu vou falar sobre a montagem equatorial. Pronto, montagem equatorial. A montagem equatorial já é uma montagem um pouco mais complexa. Possui alguns outros recursos. A gente pode mencionar aqui o berço ou o suporte onde fica o telescópio. Aqui é o berço. Esse tem um ferro aqui, ó. O berço onde a gente põe o telescópio aqui. Algumas têm uma seção de acoplamento aos aparelhos de automação de guiagem. O eixo da alçação reta, da latitude, e o eixo da declinação, que é onde ficam os contrapesos do seu suporte. Então vamos lá devagar. Aqui, ó, onde fica o contrapeso. Aqui. Esse aqui. Esse aqui é o eixo da declinação. Esse aqui é o eixo da declinação. E esse aqui é o eixo da ascensão reta. Aqui. Esse aqui que eu acabei de desenhar é o eixo da ascensão reta. E esse eixo aqui dos contrapesos é o eixo da declinação. Vamos desenhar aqui. Aí, a gente pode destacar aqui também umas presilhas de fechamento e abertura de movimento desses eixos, que um está aqui, o outro está do outro lado, mas é uma chavezinha de abrir e fechar, né? Que quando está fechado esse eixo não movimenta e quando está aberto a gente consegue fazer esse movimento aí. E aqui você consegue ver os contrapesos, né? Vou marcar aqui de azul, tá? Aqui contrapeso. Olha só, contrapeso. Aqui está de branco, né? Aqui está de branco, contrapeso. Tá? Essa montagem equatorial, ela foi desenvolvida para acompanhar de maneira suave e assertiva o movimento que os astros fazem no céu durante a noite. A gente sabe que os astros e as estrelas fazem esse movimento também durante o dia, só que a gente não consegue acompanhar com facilidade por causa da luz do sol. Mas à noite a gente consegue ver com muito mais nitidez. E esse acompanhamento que é feito favorece muito, principalmente o acompanhamento para astrofotografia. A montagem vai ficar como isso aqui, tá? Isso aqui tudo. Aqui. Isso aqui, ó. Todo esse sistema aqui a gente chama de montagem equatorial, tá bom? Mesma coisa do lado de cá, ó. Do lado de cá a gente tem um contrapeso aqui. Olha só, tá aqui, ó. Contrapeso aqui. Aqui você já vê uns cabos, porque essa guiagem aqui já é automatizada. A gente tem uns recursos tecnológicos que naquele outro não tem. Tanto nesse caso quanto nesse, esses telescópios são telescópios newtonianos. Por quê? Porque a luz entra aqui, ó,
entra nesse buraquinho para dentro, vem para cá nesse espelho, volta para cá nesse espelho, desse espelho vem para cá para a direção da ocular. Dá até para saber o que é a Lua, né? Porque aqui tem um brilho muito forte que um planeta geralmente não fornece esse brilho todo aqui. Então, nesse dia aqui a gente estava apontando para a Lua. Esse telescópio também é do Observatório Astronômico da UESC. É um telescópio Celestron C8. Elas são trabalhosas de transportar, porque elas são naturalmente um pouco mais pesadas. Se você for fazer transporte desse tipo de montagem, é importante que você faça isso com alguém, com a ajuda de alguém. Você tem que ter um carro aí, alguma coisa, para poder levar de um lugar para outro. Levar isso aqui na mão dá uma trabalheira da pega. E por essa possibilidade de você fazer uma combinação com essa automação de acompanhamento, e essa montagem ela tende a ser mais cara que as demais também. Aí a gente já falou dos tipos de telescópios, já falei das montagens e tem algumas outras coisas assim. Na verdade tem muita coisa para falar, né? Mas eu me atentei ao básico e agora eu vou falar sobre as oculares. Quanto menor é a lente ocular, maior é o aumento e menor é o campo. O termo aumento eu vou falar aqui entre aspas, porque esse negócio de aumento e de zoom, de aproximação é muito utilizado em caixas de telescópios que não são muito potentes ou que não têm uma qualidade óptica muito interessante. Então o vendedor quer atrair a pessoa, né, e principalmente o leigo, quem é experiente não vai cair nessa, pela quantidade de aproximação. Então, tem um zoom de 1000 vezes, um zoom de 1500 vezes, tem uma aproximação de 2200 vezes. Estou dando um número aqui, não sei nem se são esses mesmos, né, que eles utilizam, mas só de exemplo. Porque, na verdade, é preciso levar em consideração a qualidade óptica desse telescópio, a distância focal, o próprio tamanho da ocular, e essa relevância da aproximação do zoom ou não foi percebido logo nas primeiras observações realizadas por Galileu Galilei, lá no finalzinho do ano de 1609 e no comecinho do ano de 1610, quando ele começou a dizer as características das coisas que ele estava observando quando ele apontava a luneta para os corpos celestes. Então ele vai falar que encontrou crateras na Lua, vai falar que encontrou luas em Júpiter, vai falar que Vênus faz fase, igual a nossa Lua faz. E algumas características dessas coisas que eu estou falando aqui, né, de Lua, de Júpiter, de Saturno, de Vênus e de outros corpos do sistema solar, você encontra no meu e-book Conhecendo o Sistema Solar. Vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição. Clica lá que está com uma oportunidade muito bacana, um preço promocional. Mas Galileu Galilei percebeu que quando ele apontava para as estrelas, não importava o zoom que ele dava, o aumento que ele dava em direção a essas estrelas, porque ele nunca via características da superfície dessas estrelas. Tanto que isso fez ele perceber que essas estrelas estavam a distâncias muito maiores que os planetas e que a Lua. Então, não adianta muito você conseguir um aumento grotesco, brutal, perder muito campo e tentar observar o nível de detalhe daquele objeto que você está observando com uma ocular muito menor, porque a depender de qual seja o seu telescópio, essa qualidade óptica não vai dar suporte. Estrelas principalmente, estrelas a gente não consegue ver muita coisa com esses telescópios populares que a gente tem por aqui, né? Então, esse negócio de aumento aí, de zoom, é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é só uma jogada de marketing, mas do ponto de vista técnico mesmo, revela pouco sobre o telescópio. Eu tenho até algumas aqui, né, mas as que eu tenho aqui são algumas de muito baixa qualidade, falar a verdade para você. Esse telescópio aqui, essa luneta, tem um sistema de ocular que já é grudado, então eu não consigo tirar aqui a ocular. O máximo que eu consigo é fazer um giro aqui e mudar a abertura da ocular, mas via de regra para alvos na própria superfície da Terra ou em alguns casos até para Lua, a
gente consegue ver alguma diferença, mas para além disso, para planetas, esse zoom, essa aproximação que eu consigo com essa luneta aqui, não me diz muita coisa não. Eu preciso falar para você mais uma vez do meu vídeo do Guia Definitivo da Astronomia Amadora, né, o Manual do Astrônomo Cidadão. Eu vou deixar aqui, como recomendação para você assistir. E lembre-se de sempre estudar, ainda que seja um pouco de cada vez. E acompanhe o canal Segundo de Arco. Valeu, até mais.